Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Apocalipse 22, versículo 17. Hoje também tivemos as duas almas, né, que foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Cláudio. Olha ali a câmera dele ali, irmão Carlos. O irmão Cláudio ali, né? Ficar no YouTube ali gravado. E a irmã Roseli, minha esposa do irmão Gilson. Tá? Amém. Deus abençoe vocês. Continue nessas pegadas. O primeiro passo é tomando espaço para dar mais passos nesse caminho, né? Apocalipse, capítulo 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Oremos. Nosso Deus, estamos diante de um grande tesouro, uma fonte inesgotável, a Tua Palavra, a mensagem de Deus para esta hora. Pai, mais uma vez estamos reunidos com perdão dos nossos pecados, das nossas faltas e falhas, mas o Senhor, grande, rico em misericórdia, tem nos mostrado essa grande luz, tem nos dado essa grande herança, Senhor, esta mensagem. Ó Deus, que Teus filhos têm crido e o Senhor tem os testado, para ver se eles são verdadeiros, o Senhor testa. Ó Deus, obrigado pelos testes, pelas provas, pelas lutas, pelos momentos bons e ruins. Nós somos tão agradecidos a Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus assim nos abençoe. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho sobre a voz de Deus está na noiva. Quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7, nós ouvimos ali: e nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas, seus servos, nos dias da voz do sétimo anjo. E hoje é os dias da voz do sétimo anjo? O irmão Brana diz que hoje não é mais os dias da sua voz. Você chega em Apocalipse capítulo 22, verso 17, o Espírito, a esposa e o profeta diz: vem. Então, a voz de Deus aonde está hoje? Um dia foi um homem ungido. Nós tivemos Moisés, nós tivemos Elias, nós tivemos Paulo, nós tivemos Brana. Mas quando nós chegamos nesse dia, é um povo ungido. Então nós temos que achar essa voz para ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a voz de Deus. Você sabe que até Jezabel reclama ser a voz de Deus nesse dia. Ela reclama ser a voz de Deus, porque tinha que ter assim uma imitação, tinha que ter uma personificação da noiva de Cristo. A mulher sempre representou a igreja, tinha que ter uma representação nesse dia. Então Jezabel vem e representa, quer representar ela, mas Jezabel é só uma cópia. Mas ela reclama também ser a noiva, ela reclama também ter esta voz. O profeta diz na era de Laodiceia, 85, Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo. Assim como tem dado uma voz à noiva, essa voz está na noiva, como já temos dito,
E veremos isto mais adiante. Então a voz está na noiva. Agora, o irmão Brana deixou para lançar o livro das 7 eras depois da revelação dos 7 selos. Às vezes as pessoas dizem, mas as eras foram pregadas em 61, em 60, aliás, em dezembro de 1960. E os selos foram pregados em março de 1963. Mas as eras foram impressas em 1964. Em 65 ela já foi liberada. E o irmão Brana colocou muitas coisas dentro das eras que ele não falou quando pregou. Como, por exemplo, Laodiceia 38. Que são os 7 trovões? O que são eles? São as revelações contidas nos 7 selos. E isso ele não tinha falado quando pregou. Mas quando foi para ser impresso as eras, ele mandou colocar. Porque a revelação do selo já tinha vindo. Então o que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Amém. Agora, quem está falando isso hoje não é mais Brana, porque a voz não está mais no 7º anjo, a voz está na noiva. Então João come o livro e reprofetiza outra vez, representando a noiva, representando o sangue de Cristo. Ele está representando. Então ele diz, a voz está na noiva. Toda a verdade está nela hoje. Tudo está nela. Agora, existem muitas personificações, existem muitas primas da prima órfã. Existem muitas primas que não são órfãs. Ela é órfã, mas ela também tem primas que também corteja o esposo. Você pode ver a prima órfã, mas as outras também eram prima dela. As outras também estavam se apresentando, elas também estavam buscando o esposo. Mas ele somente se atentou para a prima órfã. Então quando ele ausenta daquele lugar, daquela cidade, daquela fazenda, a sua voz agora está nela. Quando ele estava ali, ele era a voz. Mas quando ele foi embora, ele deixou sua voz nela. Então ela dizia, ele me falou assim, 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 que ele volta daqui um ano e casa comigo. Então a voz dele está onde? Está nela. A voz do 7º anjo está em João. A voz do 7º anjo está na esposa. Agora, você tem que realmente se identificar com essa palavra. Você tem que se identificar com João. João é o tipo da esposa. Então você é João. Então se você é João, você é aquele que vai dizer, como eu estava ouvindo o pastor Osmar nesta manhã, você é aquele que vai dizer, eu sou João que ouvi e vi essas coisas. Eu sou João que comi o livro. Você não vai ficar aí olhando o livro, olhando essa refeição. Você vai ter que comer essa refeição. Você vai ter que comer esse livro. Se você é João. Porque quem não é João, ele vai comer, mas não esse livro. Ele vai comer a imitação desse livro. Ele vai comer a imitação dessa palavra, porque ele não é João. João come o livro e o livro é doce na boca, mas amargo no ventre. Aí quando chega a parte amarga, as pessoas não comem. Porque não é João.
Então essa voz está nela. Ele foi, volto daqui um ano, vou me casar contigo, vou construir um palácio em Chicago, um castelo para você, você vai ser minha esposa, quer te casar comigo? Então ela tinha tudo isso para falar. Ela era a voz de Deus agora. Ela era a voz dele. Amém. Naquele rancho. Porque ele estava ausente. Ele não está aqui, você é a voz dele. Se o mundo quer ouvir de sete trovões, vai ouvir de sua boca. Novo nome vai ouvir de sua boca. Porque você é João. Você está vendo até onde a mensagem está chegando? Amém. Amém. Você está vendo o nível que ela está indo? Como está subindo? O irmão Branham diz na era de Sardes, ele disse, é como Ezequiel 47. Quando ele mediu 1000 côvados, as águas eram pelos artérios. Ainda era justificação, era a mensagem de Lutero. Você podia caminhar mais livre ali. Você não precisava fazer muita força para caminhar ali. Mas ele mediu mais 1000 côvados. E as águas já estavam pelos joelhos. Era a mensagem de João Wesley. Lutero Wesley mediu mais 1000. E as águas estavam sobre os seus lombos. Mas não podia caminhar dentro daquelas águas. Mas era a mensagem pentecostal. Mas quando ele mediu mais 1000 côvados, ele tinha que nadar. Porque você já estava, se você não nada, se afoga, se perde. Veja bem, você chega nessa mensagem, se você não crê, se perde. Porque não dá mais pé. Aí quando não dá mais pé, você não sente mais. Porque quando você chega nessa mensagem, você não sente mais nada. Que aqui não é lugar de sentir. Não é uma mensagem sensacionalista, emotiva. Você não sente. Em Lutero você ainda sente os pés, em Wesley, em Pentecoste. Mas quando chega aqui você não sente. Se os pés estão tocando em alguma coisa. Porque aqui é fé. Aqui é revelação. Você apenas ouve a voz. Você apenas ouve a voz. O irmão Branham fala de uma igreja natural. E existe. Ela está no nosso meio. Ele trata essa igreja natural como uma vinha falsa. É o povo que é aquele povo materialista, que pensa somente nas coisas terrenas. Eles não pensam nas coisas do alto. Na cabeça deles não se passa nada sobre milênio, sobre novos céus, nova terra, sobre céu. Não. É somente aqui. São Paulo, né, falou sobre esses crentes. Ele disse que o Deus deles é o vento. Ele bateu muito duro sobre isso. Agora, quando nós chegamos nessa última era, Apocalipse 3, 17 e 18, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Na mensagem Religião de Jezabel 65, o profeta disse: lembre-se, Jezabel, ela declarou ser uma profetisa, porque a esposa desse dia, ela é profeta. A falsa vinha também se declara profetisa, porque a esposa desse dia é Apocalipse 10, 8 a 11.
come o livrinho e reprofetiza outra vez. Ela é a profetisa Brana. Não é o oitavo mensageiro, é que ela é Brana. Ela já não é Jesus, ela foi Jesus durante as eras. Mas as eras terminaram. Então quando as eras terminam, nós entramos em outra era. Nós entramos na era do Filho do Homem, na era eterna. Nós entramos na era da noiva. Nós já estamos realmente entrando na eternidade. Amém. Porque quando nós chegamos nesse tempo, não é mais nem os olhos. Os pentecostais foram a língua, a boca. O profeta foram os olhos. Mas a esposa é a mente. Já está além do entendimento humano. Veja, a mensagem chega além do entendimento humano. Amém. Amém. Você chega num ponto que não tem mais explicação. Você tem apenas de crer. Eu estava vendo o irmão Brano essa semana, na era de Sardes. Ele disse aqui na era de Sardes, ele disse, não é o que, é parágrafo 52, ele disse, não é o que está escrito, mas é o que está revelado. A igreja tenta te mostrar o que está escrito. Foi o que Satanás tentou mostrar para Jesus. Jesus naquele tempo mostrou para ele também o que estava escrito. Porque Jesus não estava vivendo no tempo da revelação ainda. A revelação ele deu a Pedro. Porque Jesus Cristo é a revelação de Deus. O combate deles ali foi o que estava escrito. O irmão Brana disse, hoje já não é mais o que está escrito. Porque Satã é um grande sofista, você nunca vai ganhar dele em jogo de palavra, discutindo com ele. Porque é o tempo da revelação, e revelação não se discute. Por isso, quando o irmão Brana está pregando aqui os 7 selos, primeiro ele traz Deus em simplicidade. Aí quando ele traz Deus em simplicidade, qual é a próxima mensagem que ele traz antes de entrar no primeiro selo? Porque o selo é o selo do Espírito Santo. Deus em simplicidade não é os selos, são introduções. Ele traz o que? O abismo. A próxima mensagem chama-se a brecha, o abismo. A brecha é um abismo. A brecha é uma rachadura. Por que ele traz a brecha? Porque para você sair daqui das eras e atravessar para os selos, atravessar para a nova terra, para Canaã, você tem que atravessar o Jordão. Por isso ele trouxe a brecha. Quer dizer, não tem aonde se escorar mais aqui. Você não tem aonde sentir mais nada. Você não tem onde botar os pés em nada, é fé. Então quando você chega nos selos, é fé. Amém. Você pode ver que a igreja americana não conseguiu atravessar o Jordão. Esse cara no deserto. Esse cara esperando a ressurreição de Moisés. Esse cara esperando a ressurreição de Brana. Cara esperando o cumprimento da visão da tenda, do 7º selo. Está no deserto. Moisés morreu no deserto. Brana morre no deserto, nas eras. Então quando ele revela, aí João vem, Josué, e atravessa o Jordão. Aí ele abre o primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, sexto selo. Perguntas e respostas sobre o selo, ele responde. 7º selo.
Ele mesmo era o sétimo selo, abrindo os demais. E a igreja no deserto estava esperando ele revelar o sétimo selo. Quando ele estava esperando ele revelar o sétimo selo, foi como Moisés. Moisés, quando morreu, eles disseram: Moisés morreu. Mas eles não sabiam que Moisés já tinha ressuscitado. A morte reinou de Adão até Moisés. Quando chegou em Moisés, ela deu uma parada. Que se ela reinou de Adão até Moisés, Romanos capítulo 5, verso 24 a seguir. Então no selo, o irmão Brana diz que Moisés ressuscitou. Que enquanto eles estavam aqui esperando Moisés, desprezaram a Josué, que hoje é o tipo da esposa de João, do Espírito Santo. Jesus já encontra com Moisés lá dentro da Palestina. Moisés e Elias. Transfigurado. E eles conversaram. Moisés tinha outro corpo, porque Jesus não estava conversando com o Espírito. Porque senão Jesus seria um Espírito. Eles conversam lá no outro lado. E toda aquela igreja que estava esperando a ressurreição, esperando algo mais da mensagem, porque quando chega em Josué, é o Espírito Santo. Quando chega em Josué, já tem um Caleb, o que segue o Espírito Santo. Quem não segue Josué, merece. Quem não segue João, merece. Você não vê hoje como é que o povo está perecendo? A gente vê pela segregação, pela separação, pelo espírito faccioso, que é animal demoníaco e diabólico, como disse São Tiago. Nós vemos por isso. Eles não querem sujeitar uma voz, mas veja só, mas ele se sujeita à voz da política. A voz da política é a voz de Jezabel. Veja, lembre-se, Jezabel, ela declarou-se uma profetisa para subjugar o povo. E ela diz que ela é a única voz de Deus sobre a terra. Ela fará a mente carnal crer que aquilo era tão correto quanto o mundo. Ela diz que ela é a voz de Deus na terra, a única voz. Aí vem João e diz que ele é a única voz. Aí vem Moisés e diz que Deus falou com ele. Vem Coré também e diz que Deus falou. Um dos dois Deus falou. Veio os fariseus e disseram: nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas contigo não. E Jesus era a voz de Deus. Moisés já não era mais a voz de Deus. Mas os judeus estavam crendo que Moisés era a voz de Deus. Moisés tinha uma bagagem, né? A história de Moisés era linda. Moisés foi criado no palácio de Faraó. Eles conheciam a história de Moisés, Arão, Joquebede, Arão. Eles conheciam a sua história, como ele foi salvo, como ele foi criado lá no palácio, como Deus falou com ele, como ele guiou por 40 anos o povo de Israel, abriu o mar vermelho. Eles tinham a história de Moisés, porque Moisés tinha virado história. Josué ainda não era história. Josué não tinha nada para apresentar quando começou, não. Josué só tinha a história de Moisés. Josué ia fazer a sua história ainda. O pastor Joaquim tem bagagem, tem história. Mas quando João começa, a esposa começa,
ela não tem história, ela não tem bagagem. Porque quando você chega na revelação, a revelação não é história. Porque a revelação é fé, não se explica. Amém. Então, quando Jesus veio, eles estavam com a história de Moisés. Olha, era linda a história de Moisés. Eles tinham um anjo da cura que descia no tanque de Betesda, agitava as águas, o leproso caía ali, era curado, o paralítico, até mortos, botasse ali, se era no dia de agitar a água, levantava. Eles tinham história. Só que aquele anjo já estava em carne. Ele foi ali e curou um só. Ele não precisou entrar na água. Jesus já está na história. Paulo está na história. Qual é a atração sobre a montanha? 152. Os selos estão na história. As eras estão na história. Hoje nós temos apenas uma voz, meus irmãos. Amém. A voz de Deus. Amém. E ela está na noiva. Porque quando a prima, quando o filho do dono do rancho, filho do fazendeiro, foi embora, a voz ficou com ela. Ela era a voz dele. Olha, ele me falou assim, assim, assim. Então João veio hoje e disse: olha, lê Laodiceia 38, lê primeiro selo, lê isso, aquilo. A voz de Deus está na esposa. Agora veja só, são vozes como de muitas águas. Você é João. Você chega e diz: você sabia que Deus enviou um profeta? Você sabia que Deus tem novo nome? Essa é a voz de Deus hoje. Amém. Agora, se alguém diz assim: não tem novo nome, não é a voz de Deus. Não tem. Diz: não tem novo nome. Novo nome é filho de Deus, novo nome é Jesus. Sim, eu concordo, foi Jesus nas eras, mas as eras, Laodiceia acabou. O Cordeiro saiu do trono. As eras hoje é história. As eras é o deserto. E se nós já estamos na terra prometida. Oséias não era mais Oséias, era Josué, o nome tinha mudado. Você está vendo como é que vai mudando? Aí nós chegamos em Jesus. Como é que a igreja era chamada? Foram chamados cristãos em Antioquia pela primeira vez. E foram chamados de cristãos durante as eras. Por quase 2000 anos foram chamados de cristãos. Somente agora, depois da morte de irmão Brana, é que tem um grupinho, que é a noiva, que são chamados de Brana. Amém. Então onde está a voz? Está nesse grupinho. Amém. As pessoas dizem: vocês têm muita coragem de dizer que vocês são essa voz. Vocês têm muita certeza. Não, eu lembro nos dias das eleições, os filhos do nosso presidente eleito, eles pregavam com certeza que o Bolsonaro ia ganhar. Todos que estavam com ele criam que ele ia ganhar. Eles criam. Eles pregam: não, vai ser. O outro lado também. Um dos dois tinha que ganhar. Tem um grupo A da mensagem que crê: não, nós vamos estar no rock. Nós vamos estar com essa mensagem aqui que nós temos aqui. Esse bilhete aqui, a gente vai entrar com ele. Aí você diz: olha, só que esse bilhete está rasgado. Ele não aceita o bilhete rasgado.
Você sabe, tem muita exigência, né? Está manchado, não tem assinatura. Esse bilhete está vencido de vocês aí, né? O profeta não vai ressuscitar, não. Esse bilhete está vencido. A visão da tenda já cumpriu, o bilhete está vencido. Se é com esse bilhete aí, vocês não vão, não. A visão da tenda foi no quartinho. Foi Jefferson viu, foi quando ele revelou os 7 selos naquele quartinho, foi onde o anjo chegou, falou para ele. Ah, mas esse bilhete de vocês aí não vai dar, não tem novo nome Brana. Tem problema. Não, mas eles creem que eles vão com esse bilhete. Mas nós também estamos crendo que vamos com a carta áudio 28. BRANHM, perfeição. Amém. Porque é o Espírito, a esposa e o profeta que diz a mesma coisa. Amém. Os 3 estão dizendo a mesma coisa. Amém. Ah, o outro diz assim, não, mas nós somos o filho do profeta, agora que nós vamos mesmo. Mas o povo pediu um rei, porque eles disseram, olha, Samuel, teus filhos não são igual tu, não. Né? Não, mas nós vamos lá, mas nós temos aqui escrito. O profeta falou sobre o seu filho. Só que o irmão Brando disse que não é o que está escrito. É o que está? Eu botei até no grupo. É o que está revelado, não é aquilo que está escrito. Está aqui, ó. Vamos ver se eu botei aqui, tá? Era de Salmo 52. Não vou ler tudo, vou ler somente a parte do parágrafo. Olha o que ele diz. Eles tinham a palavra escrita, mas não a palavra revelada. Eles tinham escrito. É a mesma coisa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Os unicistas têm ela escrita e batiza conforme está escrito. E estão errados. Eles batizam para... Tem que saber o motivo e o objetivo que eu vou batizar. Eu batizei essas 2 almas, mas não para salvar, porque Jesus já salvou elas. Eles batizam para salvar. Aí o batismo é como se batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É nulo. Se você come laranja, não te faz nenhum mal. Mas se você pegar ela e bater, ela fica frutosa, veneno. Já é veneno, o suco já é veneno. Aquilo, você bateu no liquidificador, virou veneno. É como você tomar caipirinha. Vai escutar o doutor aí que ele vai te falar. Ele é um médico experiente. É como você pega o que está escrito, mas não está revelado. É como a ceia. Você tomar a ceia para se salvar, você vai se perder. É um símbolo. Por isso foi necessário um profeta. Então ele diz aqui, olha, eles tinham a palavra escrita, mas não a palavra revelada. O que é a palavra revelada? Festa das Trombetas 101. O esposo é a palavra revelada. A esposa é a mensagem da hora, é a voz. Que ele não está aqui. Ele foi preparar o lugar. Brana não está aqui, ele foi. Como ele disse, os 7 selos, a terceira puxada foi a abertura da palavra. A terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Foi. Parece que está desfazendo tudo dos outros. Não, mas é o que está aqui escrito. Não é
a coisa escrita, é a coisa revelada. Você não vê que quando João foi escrever os 7 trovões, dava para escrever os 7 trovões. João escutou. A voz disse: não escrevas. Isso tem que ser revelado. E o que é os 7 trovões? B-R-A-N-H-A-M. Porque foi soletrado, depois parado na brecha e Mombrana soletra. Amém. Tinha que ser revelado. O que está escrito você aprende em seminário. Você aprende a ser médico numa faculdade. Você tem que ler muitos livros. Você tem que fazer estágio. Você aprende a ser engenheiro numa faculdade. Você não aprende a ser engenheiro por conta. Não, tem que ter um professor. Você aprende. Você aprendeu. Você aprendeu. Você não nasceu. Mas tem gente que nasce. Tem gente que aprende a ser médico e não é. Deixa as pessoas com a cara torta. Tem mulher que quer ficar bonita, né? E tem homem também que quer ficar bonito, né? Quer tirar um pedaço aqui. E tem aquele que aprendeu a ser médico, que vai tirar e tira demais. Tira aqui e tira demais. E de repente a pessoa nem sai na rua mais. E tem mulher que nem mais sai na rua. Uma já está morta. Que foram se entregar na mão de alguém que aprendeu. Tem pessoas que nascem com o dom. Amém. Eles nascem. Ele diz que o que você tem que fazer. Ele diz o que você tem que fazer para a sua pele ficar bonita sem precisar cortar. Então não é aquilo que temos escrito, é aquilo que nós temos revelado. Amém. Amém? Então a voz está na noiva. Jezabel não é a voz de Deus, mas graças a Deus, 162 era em Laodiceia. Neste momento, esta era não passou ainda. Ele ainda está clamando, e seu clamor não é somente aos ouvidos espirituais dos homens pelo seu espírito, mas uma vez um profeta está na terra. Mais uma vez mais Deus revelará a verdade como fez a Paulo. Nestes dias do 7º mensageiro, nos dias da era laodiceana, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como revelou a Paulo. Ele falará claro, e aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome receberá o efeito benéfico do ministério deste profeta. E aqueles que ouvirem-no serão abençoados, se tornarão parte desta noiva do último dia, que está mencionada em Apocalipse 22 e 17. O Espírito e a noiva diz: vem. O grão de trigo, a noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou ao seu original grão da palavra novamente. Louvado seja Deus para todos sempre. Sim, atente para o profeta autenticado de Deus, que aparece nesta última era. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá: o Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Os três, o Espírito, o profeta e a noiva, estarão dizendo a mesma coisa. Amém. Se não disser a mesma coisa, não é Deus, é maligno. A voz pode parecer de Deus. Você escuta um bode e uma ovelha. Se você não vê, você não vai saber diferenciar, né? Porque é parecido. Mas ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém. E aquilo que eles disserem já terá sido dito pela palavra. Eles estão dizendo agora:
Retirai-vos do meio dela agora e permaneceis separados. O clamor tem sido anunciado, o clamor está sendo anunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não sabemos, mas de uma coisa sabemos: não clamará por muito tempo, porque esta é a última era. Vamos ler o 232, perguntas e respostas sobre o selo. Eu estava lendo na era de Laodiceia, 162. Agora perguntas e respostas sobre os selos. Esse aqui é muito interessante. Quando Deus deu a Cristo a sua noiva, o Espírito deu a carne, a noiva. Ele foi traspassado do lado debaixo do seu coração, e água, sangue e Espírito saíram. Aquilo se tornou carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Nós somos carne e ossos. A noiva será carne e ossos de Cristo. Exatamente, eles são. Essa é sua noiva. Teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Gente, aqui já não é mais um ministério de fita. Se você me escutou eu falando sobre o poder da internet, nós tivemos o tempo do livro, nós tivemos o tempo da fita, nós tivemos o tempo do CD, nós tivemos o tempo do DVD, esse aparelhinho ali. Nós já estamos precisando de instalar uma internet aqui. Nós estamos na era da internet. Irmão Brana disse: fique com o que está na fita. Você não pode mais usar a fita, você tem que avançar. Você não pode ficar lá atrás e dizer: não, eu vou usar gravador aqui. Não é mais gravador, não é mais DVD, é internet. Se a ciência avançou, imagina Deus. Antigamente a gente pensava, né? Como vamos evangelizar o mundo? As denominações têm gastado bilhões de dólares, principalmente as denominações americanas, que vão pelo mundo todo, levantando igreja, vamos evangelizar o mundo. Deus hoje... Você lembra a história de Gideão? Gideão tinha 32 mil homens. Deus olhou e disse: Gideão, tem gente demais aí. Ó, esse gravador não precisa mais, esse DVD não precisa mais. Mas como, senhor? Não. Só diz, ó, dá uma mensagem para eles assim. Diz: todos medrosos, voltam para casa. Voltou 20 mil, só num dia. Gideão ficou com 12 mil. Deus disse: Gideão, ainda tem gente demais. Nós vamos eliminar agora o DVD, vamos eliminar a televisão, né? E gente demais. Vamos avançar. Aí ficou só com o povo. Deus levou eles nas águas e deu o teste. 12 mil ficou 300. Amém. Esse é o que eu quero. Aleluia. Com menos de 10%. Eu estava escutando depois da vitória do presidente eleito. Você sabe como é que ele fez a campanha? Ele tinha menos de 30 segundos. Né? Eu não sou político. Só estou usando uma ilustração, como usava o irmão Branco. Ele tinha menos de 30 segundos na televisão. Ele pegou um aparelhozinho desse, com o filho, pegou um tripézinho desse que vende na rua aí, no camelô, e ali eles transmitiam a sua mensagem para as redes sociais. A televisão já é coisa do passado. Eles transmitiam na garagem. Eu transmito uma pregação da minha sala com esse aparelhinho aqui. Amém. A mensagem
de Apocalipse 10, 8 a 11, chegou em Moçambique, sem o pastor Osmar gastar um centavo. Eles abriram a internet, escutaram: o Cordeiro saiu do trono, ele não é mais cordeiro, ele é leão, o trono ficou enfumaçado, e Jesus agora tem novo nome. Aqueles jovens, eram jovens, solteiros, irmão Boa, irmão Rafael, eles foram ali e baixaram 600 pregações, e foram escutando, foram passando para um para outro. Hoje tem mais de 100 irmãos no país de Moçambique, sem o pastor gastar um centavo. A fita chegou lá, fez um bom trabalho, tirou eles das denominações, só que a fita não pôde fazer mais, porque Deus já tinha mudado. Teria a noiva de Cristo no ministério antes do rapto? Ele disse: seguro. Olha aqui, claro, seguro. Isso é o que está acontecendo agora. Veja, a noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, claro, ela é formada de apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Isso é a noiva de Cristo. Os irmãos estão insistindo, porque a ordem veio dos Estados Unidos, que tem que sentar e escutar a fita. Você escuta em casa, eu escuto no carro, e é que eu mais gosto de escutar o profeta. Só que eu escuto em P3, né? Escuto mais em fita, não se vê mais botar em carro, só carro antigo. Antigamente eu tinha. Mas apóstolo é o quê? É um que é enviado. Evangelista é o homem da bola de fogo. Profeta é o homem da visão. Pastor é aquele que pastoreia. Mestre é aquele que ensina. Amém. Então, para que ele quer os livros do profeta? Para ele ensinar com os livros. Para que quer as fitas? Para ele ouvir e ensinar. Hoje são materiais que nós temos para ensinar com ele. Amém. Porque se você colocar para o povo ouvir, o povo não entende. Porque Filipe, o eunuco, disse: como é que eu vou entender se não tem alguém para me ensinar? Capítulo 8, Atos dos Apóstolos. Então a voz hoje está na esposa. Ela come o livrinho, ela escuta a fita, ela lê os livros, lê a Bíblia, ela come e reprofetiza. Você pode fazer isso. Se você é jovem, você é a esposa. Vamos ficar de pé. Nós teremos a ceia do Senhor. O irmão Jô está voltando da comunhão, né? Vai passar a vir para os cultos de ceia aqui, juntamente com a família, né? Já anuncia pela internet, e a gente se reúne aqui no sábado, e fica bom para todos os irmãos. Mateus capítulo 26.